Então, hoje eu vou falar da parte profana dos arcanos maiores. Talvez eu chegue aí até a metade ou até o final, não sei. Vamos ver até onde a gente chega. O que que é a parte profana? A parte sagrada é a descrição do símbolo em si. O que que cada carta fala no lado simbólico. Agora, a parte profana, eu digo, são os fatos e as pessoas, às vezes, que a gente pode associar a essas cartas. Então, lógico que não existe apenas uma associação, né? Porque se fosse assim, uma carta representa um fato, 78 cartas ia não ser muito pouca, né? Muito pouco para representar tudo o que acontece, né, na nossa vida. Então, cada carta, ela carrega uma coleção de possibilidades de fatos. E muitas vezes não é ou isso ou aquilo. Muitas vezes é isso, mais isso, mais aquilo. Então, a parte profana são as mais possíveis associações de fatos e pessoas que a gente pode dar para aquela carta. Então, hoje eu vou fazer isso. Eu vou falar uma pequena descrição da parte simbólica, sagrada de cada carta, e aí eu vou falar da parte profana dela. Então, vamos lá aqui, começando pela carta um. A carta um é uma carta, assim, super importante, porque ela marca o início de um novo setênio, né? O tarô, ele descreve uma jornada, a jornada do ser humano durante 7 anos. Então, a cada 7 anos, a gente passa por todos os arcanos. E a gente passa não só pelos arcanos maiores, como, simultaneamente, os arcanos menores. E a carta um, ela define o momento de início dessa tarefa de você buscar, de usar melhor o seu indivíduo, porque o universo te fez dessa forma para que você usasse os dons, os talentos, o conhecimento, o conhecimento que você tem. E a carta um, então, vai falar de um início de uma nova etapa, em todos os aspectos. Então, quando a pessoa tira a carta um, ah, como a carta um é o início das tarefas dos naipes, e quais são as tarefas do naipe? É criar uma estrutura, uma base, encontrar um espaço para representar o seu papel, usar os seus dons e realizar a sua missão, e aprender e ensinar aquilo que te interessa e aquilo que é pertinente aos seus dons, às suas capacidades, ao desenvolvimento daquilo da sua missão de vida. Então, a carta um é o momento onde você está definindo todos esses setores. Então, é muito normal, quando você tira a carta um, ter todos os outros reis, porque os reis, eles marcam o início de cada uma dessas tarefas que eu estava descrevendo, né? Então, é normal, por exemplo, você começar um trabalho novo, que é o rei de paus. É normal você está definindo um novo personagem, uma nova forma de se apresentar, de se mostrar, aonde você agora usa melhor os dons que você quer mostrar nesses próximos 7 anos. Você encontra oportunidades para começar um projeto novo, um projeto onde você está usando todas as suas capacidades, que é importante para a sua realização pessoal. E você está encontrando, que é o rei de espadas, como você também está encontrando o rei de ouro, que é um centro em você, um sentido de vida, que está norteando todos esses outros setores. Então, quando tem a carta um, é muito normal terem situações que vão ser marcos
de um início de uma nova etapa, uma nova fase. Por exemplo, o nascimento de um filho é o início de uma nova etapa na sua vida que vai perdurar a vida inteira, né? O início de uma faculdade é algo que vai marcar a sua vida toda, porque você vai desenvolver aquela profissão. A compra de um imóvel, que vai ser a sua casa por anos, o início de um negócio, que vai ser um negócio que você vai desenvolver por anos, um trabalho fixo, um concurso que você entrou, um casamento. Então, são as situações que vão aparecer do lado profano da carta um do mago, vão ser essas situações importantes, que são marcos de situações que vão perdurar na sua vida, no mínimo, por 7 anos. Então, aí está incluído o casamento, está incluído, às vezes, não só o casamento no papel, mas já o encontro com a pessoa já começa a ser marcado com a carta um, né? Porque é o encontro com a pessoa que vai ser o esteio de uma vida nova, né? Como também o nascimento de um filho, né? Eu já falei, foi a primeira coisa. Então, são situações marcantes, que vão dar o esteio e o início de uma nova etapa para você, para os próximos 7 anos. Agora, não são todos os arcanos que a gente associa a pessoas, mas a carta do mago, especialmente, a gente pode associar a uma figura masculina ou com essa, vamos dizer, com essa energia, não necessariamente, pode ser uma mulher, né, com essa energia do iniciador, do pioneiro, do mago, né, que seria, no caso, não o mágico, mas o iniciador, aquele que promove as transformações e traz o início de uma nova etapa. Ah, então, o mago ele pode representar um homem que vai ser esse. Então, eu vou usar essa categoria homem e mulher, mas na realidade não, eu não estou me referindo tanto exatamente ao sexo, mas essa energia masculina ou feminina. Mas fica mais fácil me referir a homem e uma mulher, né? Então, o mago ele vai falar dessa pessoa centrada, dessa pessoa que sabe a sua essência, e, não é uma pessoa competitiva, não julga, é um sábio, e, mas é uma pessoa muito simples. É um sábio mais simples, no corpo de um jovem, né? Então, uma alma velha. Então, essas as características do mago, mais ou menos essa. Aí daí temos aqui a sacerdotisa, né? A sacerdotisa, ela fala de um momento onde você está olhando lá para dentro, para descobrir o que que você é realmente, né? O que que é importante para você, o que que realmente te interessa. Então, é o momento de você buscar a sua verdade interior e buscar explorar ao máximo tudo aquilo que você, ah, tudo aquilo que você veio para ser. Ah, a carta um ela é também um rei, porque ela marca o objetivo do naipe. E eu vejo nos arcanos maiores naipes também, que aqui estão divididos em 3 partes. O primeiro naipe é o naipe do espírito, e esse naipe é você reconhecer quais são os instrumentos básicos que você tem, que todo ser humano carrega, para a sua missão nessa vida. Então, a carta um fala a missão de descobrir os seus instrumentos, né? A etapa de você descobrir qual é a sua essência. E a carta 2 vai falar assim, um dos instrumentos é a percepção essa sensorial.
é a capacidade de perceber aquilo que está além da realidade, né? Por exemplo, você olha uma planta, não necessariamente você sabe que ela era uma semente, que ela virou uma árvore, que ela vai dar frutos e que você vai poder se alimentar dela, né? A sacerdotisa é aquela que representa essa capacidade de você relacionar o passado, o presente e o futuro e usar isso como vantagem, né? Percebe? Isso é uma função da consciência. E isso tem a ver com a sacerdotisa. Então, essa capacidade de ser humano, de perceber o que está além daquela realidade aparente. Então, por isso, ela vai demonstrar um momento de extrema sensibilidade, que você está aberto, que você está tentando olhar lá para dentro, está tentando olhar para o tempo e tentar entender, né? O que, que é que está faltando na minha vida, o que, que eu tenho de melhor que eu poderia usar. E o ser humano, ele tem, assim, uma necessidade muito grande de ser útil. É como se ele tivesse, nascesse para servir, mas ele ele só consegue realizar isso com satisfação quando ele consegue usar aquilo que ele tem de melhor, que é o talento que ele tem. Então, a gente tem uma angústia existencial muito profunda de querer dar esse passo, porque isso faz parte da natureza, e da natureza, não só da natureza como um todo, como na natureza humana, de querer a perfeição. O aperfeiçoamento é uma lei natural. E o ser humano tem isso muito forte. Eu quero a perfeição, eu quero mais, eu quero buscar ainda mais a minha identidade. Então, a carta 2 é essa busca. E aí, no lado profano, ela vai falar de um momento, vamos se dizer, que aparentemente até é meio de angústia, porque é um momento que fala assim: nossa, tem alguma coisa que está faltando, eu estou com saudade disso, daquilo. E, por outro lado, ela fala então da sensibilidade. É uma carta assim que se repete muito no jogo das bruxinhas, dos bruxinhos, porque ela fala: bom, eu sou muito sensível e eu posso usar essa sensibilidade. Então, aí, junto, por exemplo, da carta 11 ela fala essa habilidade sendo utilizada, né? Então, agora eu sei lidar com essa sensibilidade de uma forma que ela não me assusta tanto, não me angustia tanto, né? E, ao contrário, traz a consciência que eu preciso para agir da maneira certa, que é a carta 11. Agora, a 2, muitas vezes, é a descoberta dessa sensibilidade. E essa descoberta, às vezes, não é assim tão gostosinha. Às vezes é através de uma dor, de uma perda, né? De alguma coisa que faz você, te comove, faz você olhar mais profundo e falar, olha, a vida é curta, né? Eu tenho que pensar mais naquilo, no que realmente me realiza, né? No que eu poderia fazer para me sentir melhor e mais realizado. Agora, então, essa carta é uma carta extremamente complexa, ela vai se referir a uma série de situações. Por exemplo, uma muito forte é a maternidade, e uma muito forte também é o próprio amor. Então, quando essa carta aparece, é um momento também de chamada para o amor, não só para o amor próprio, quer dizer, olha, esse lado meu que antes eu não aceitava, agora eu estou aprendendo a gostar, né? Eu estava escondendo porque eu não gostava, então eu escondia de mim, mas está me fazendo falta. Então, essa angústia, ela também está mostrando, né? Que tem um lado que você gosta muito e tem tanto medo de usar, né? De sentir ali, de sentir fracassado, né? Então, tem medo de explorar e não dá certo. Então, essa carta fala da pessoa assumindo situações que até então tinha medo de assumir, tinha medo de
de colocar para fora, de sentir. Então, muitas vezes, ela pode aparecer com o renascimento, com a 20, com a ressurreição, falando ressurgir, o ressurgir do amor, o renascimento do amor. Ou até a 8, com a 2, o exercício da maternidade, né? Então, agora a 9, com a 2, a descoberta da sensibilidade. A 11, com a 2, eu estou já usando a minha sensibilidade. Então, você vê, tem a relação entre as cartas, ela vai dar sempre o tom para aquela carta, deixando ela, vamos se dizer, mostrando melhor até qual é a etapa do processo que você está de consciência de você mesmo, né? E de uso, então, das suas especialidades. Então, a 2, ela vai mostrar sensibilidade, com a 11, com a 9, com a 8, essa descoberta da sensibilidade como um instrumento, né, que pode ser usado na psicologia, na medicina, na advocacia e também no tarô, na astrologia, enfim. A maternidade, e também pode falar de uma mulher muito forte, como pode falar da mãe também. A carta um também pode falar da carta do pai, né? Não só de um homem entrando na vida, mas o pai. E aí, no caso, é um pai sábio, um pai iniciador, pioneiro, né? E a sacerdotisa, já uma mulher extremamente sensível, também muito sábia. Lógico que, às vezes, pode ter, por exemplo, junto da roda fortuna, e da 18, a mãe se escondeu a sensibilidade, o que prejudica muito o desenvolvimento da sensibilidade da filha ou do filho. Então, às vezes, pode vir a mãe bloqueando o desenvolvimento da sensibilidade também, ou até o lado afetivo. Então, essa mais ou menos vai ser a junção, a 2, a 10 e a 18. Então, aí já, né, como diria uma das nossas alunas, né, a constelação aqui marcaria um problema com a mãe. Hum, então, essa carta ela vai falar do amor, ela vai falar desse lado sensível, da psicologia, da educação, do dom de cura, da sensibilidade, da clarividência, clareaudiência, né? E desse momento assim de muitas descobertas interiores, de tirar para fora, né? Eu brinco, falo, bom, você está descobrindo que você guardou no baú um monte de coisa ali que você gostava muito, né? Achando que não tinha tempo, que não era adequado, que você poderia ser rejeitada ou fracassar, mas agora você está descobrindo que não, que você está sentindo muita falta do que estava ali no baú e está tirando essas coisas para fora. E esse trabalho de tirar para fora traz uma certa angústia, às vezes, porque também faz você entrar em contato com certas frustrações. Bom, na carta 3, a carta 3 já é a capacidade de organizar, de relacionar os fatos. Na 2, eu percebo tudo, mas talvez ainda não faça todas as relações. Mas na carta 3 é a capacidade mental de associar, de organizar, de juntar aquilo que eu tenho de capacidade, de conhecimento, né, de ideias, de projetos, com a realidade, com as oportunidades que tem aí ao redor. Então, é a capacidade de me organizar para fazer uso desse conhecimento. Então, é uma fase de organização, de criar estratégias, um momento de estabelecer combinações diferentes entre as suas capacidades, entre as pessoas e as oportunidades que estão ao seu redor, expandir a networking. Então, é muito normal aparecer em momentos tanto de planejamento,
Eu estou planejando com a 8 a mudança de carreira. Eu estou planejando a 22 uma mudança de cidade, de ciclo, de uma ruptura com coisas do passado. Eu estou me planejando para essa ruptura. A 3 e a 12 eu estou me preparando para dar uma grande virada, para acabar certas tarefas, né, e poder me libertar dessa pressão, né? Eu estou a 3 e a 5. Estou me preparando para construir uma estrutura, uma base nova. Então, a 3 sempre vai ser aquela período de organização, de montar uma equipe. E aí também depende muito do aonde ela aparece. Se ela aparece mais para o centro do jogo, ela já vai falar de uma organização mais profunda, aonde você está organizando e combinando melhor as suas partes. Capacidades que antes você talvez não valorizasse, ah, coisas que você nunca pensou de fazer junto. Então, nesse sentido, muitas vezes pode estar junto da carta 7, que fala você se organizando, combinando melhor, você está vendo que pode usar tudo aquilo que você tem em conjunto e não separadamente, como você fazia até agora. Então, a 3 ela sempre vai aparecer nesses momentos de reorganização, que pode ser mais interna ou simplesmente externa, se preparando para um concurso, né? Se preparando para finalizar a tese. Então, ela vai estar numa posição mais superficial. E aí ela também pode mostrar uma mulher ou uma pessoa que assume esse lado de gestão, de organização, de administração. Ela vai falar do dom da administração também, da gestão, também do lado da comunicação, né? Uma pessoa muito comunicativa, uma pessoa que tem uma network grande. Ah, então, aí também vai falar de divulgação, de marketing, publicidade, expansão dessa network. Então, um período de não só de combinar, como de expandir, de divulgar, né? De fazer o seu show. A Imperatriz, ela mostra, ela faz e ela mostra. Ela está agindo, né? Então, fala de uma mulher de ação. Então, pode ser ou uma mulher está entrando, ou está na vida do homem, que tem esse caráter, ajuda ele até se organizar, como pode ser também uma mãe, né? E aí é uma mãe que também ah, tem esse lado independente, de gestão, de administração, né? Se ela vem junto com a 10, a 18, também pode estar dizendo meio um bloqueio, né? Uma mãe ou narcisista, ou uma mãe manipuladora, né? Que pode ter atrapalhado um pouco o desenvolvimento, né, da filha ou do filho. A carta 4, o imperador, ela fala de você estar obtendo a segurança do domínio dos seus dons. Eu tenho dons, eu sou dotada de dons, de um conhecimento, de capacidades, eu tenho essa autoridade, essa propriedade. Então, é você se apropriando daquilo que você tem de especial, de único, e dizendo, olha, eu tenho o direito de me desenvolver, eu tenho o direito de me realizar, eu tenho todo um conhecimento também para ensinar. Então, é você se apropriando,
da sua vida, dos seus, né? Dizendo, eu tenho a capacidade de me tornar independente, de ter autonomia, né? De mandar na minha vida, de decidir por si próprio. Então, com isso, essa carta é uma carta de tomar o poder. É uma carta de decisão, onde você fala, olha, tomei uma decisão, daqui para frente eu vou fazer assim e assado. É um momento de se apropriar de um diploma, de um conhecimento que você tem, de conquistar a autonomia, a independência. Então, conseguir esse emprego que me dá uma posição, que me dá independência, que me dá autonomia, que me permite usar minhas capacidades. Então, ela pode estar falando aí, acompanhada de estar conquistando uma posição que representa essa autoridade. Essa posição pode ser, por exemplo, agora ir morar sozinho, ah, ou até casar, morar junto, ah, ou se tornar independente, ter um trabalho que torna você independente, ou, por exemplo, começar um trabalho onde você está assumindo os dons, as capacidades que você tem. Também ela vai falar de um homem poderoso. Às vezes esse homem, né, ele é uma pessoa independente, autônoma, pode estar agora conquistando essa independência, ou pode ser uma pessoa já com autoridade, né, no que faz. Agora, às vezes, pode dizer, por exemplo, com a 10, né, ou a 18, ou até com a 2, pode falar de uma relação abusiva, de um homem que usa a fragilidade, a insegurança da mulher para impor as próprias ideias. Então, pode estar falando de um dominador, de um homem, né? Como a 3 é a mulher que manipula, o 4 pode ser esse homem também que, né, que utiliza da autoridade, do poder. Agora, a 4, ela também fala do poder político, da capacidade que tem, da liderança, né? Então, não é que é todo mal. A 4, ela fala dessa capacidade de liderar, a autoridade que vem da sabedoria, do conhecimento. Então, aí ela pode estar falando do momento onde a pessoa está conquistando essa autonomia, está conquistando uma posição de reconhecimento dos dons, do diploma que ela adquiriu, ou às vezes conquistando uma melhor, uma posição, uma promoção, né? Uma posição que permite ela usar melhor a autoridade dela, assumindo um trabalho de liderança, né? Liderança de uma equipe. Também, às vezes, pode falar de pessoas que estão exercendo aí um poder um pouco exacerbado, né? Nesse sentido também pode falar do pai, né? Está ligado, principalmente ligado à carta 10, falando um pai que se impunha, que reprimiu, que, né, o que era muito muito importante. Então, né, às vezes, quando o pai ou os pais são pessoas que se destacaram, né, pessoas famosas ou, né, que se projetaram profissionalmente, às vezes também acaba fazendo um bloqueio para os filhos, né? Então, não necessariamente era um pai dominador, mas pode ser um pai que o filho se orgulhou muito. Aí temos a carta 5, o hierarca, é o trabalhador, o construtor, é um momento onde a pessoa está muito empenhada em construir laços sólidos, relações seguras, uma estrutura que ela possa contar.
Ah, então, também vai representar um construtor, um arquiteto, uma pessoa que também está empenhada em construir essa estrutura. Ah, e pode falar da pessoa estar empenhada em numa construção, né? Isso. É interessante, os cinco, às vezes a gente pode falar do cuidado com a saúde, do momento onde você está construindo uma estrutura, mas pode estar falando um cuidado com o corpo, né? De você estar empenhado na construção de uma estabilidade maior física, cuidando do seu físico. Então, nesse sentido, você pode também falar de um médico, né, associar um médico que pode estar ajudando a isso, né, um condicionamento físico. Então, você pode associar com a carta 5 também, um momento de cuidado com a saúde e uma pessoa ali, não parece um curandeiro? Essa carta, para mim, parece assim, meio um curandeiro. Ah, mas né? O que estava fazendo ali os bálsamos era o Anubis mesmo. Aí a gente tem ali a carta 6, os, a indecisão, os namorados, né? E essa carta fala da capacidade de não só de fazer várias coisas ao mesmo tempo, mas de decidir pelo caminho. Eu tenho o livre-arbítrio de decidir o caminho que eu quero pegar. Eu quero, mas todos os caminhos, de uma certa forma, levam a Roma, porque um caminho você aprende, o outro você ganha alguma coisa, material ou afeto. Então, todos os caminhos acabam trazendo alguma coisa. Agora, essa carta em especial, ela está falando do ritual, da mudança entre você ser um dependente da família, né, o filho da mãe, para ser o noivo e encarar o casamento e aí ter os próprios filhos. Então, essa é a passagem do menino no momento onde ele está saindo da casa dos pais para ir para a noiva. Quer dizer, ele tem uma certa dúvida. Eu vou sair do conforto e vou passar a ter que construir a própria vida, né? Então, aí está também a demonstração do livre-arbítrio, né? O conforto é ficar ali no que eu já sei, né? O livre-arbítrio é buscar aquilo que ainda não conheço, é conhecer, é crescer, ampliar o conhecimento, é buscar o novo. Então, ele está ali nesse conflito. Agora, essa carta, ela vai falar de uma divisão que você está se dividindo. Agora, essa divisão nem sempre é ruim. Por exemplo, essa divisão pode ser: você tem um trabalho, que você ganha lá um arroz com feijão, e você está na faculdade estudando para ser advogado. A hora que você começar a trabalhar no advogado, você vai sair do banco. Então, ela fala de você estar abrindo caminhos paralelos. Você pode, às vezes, permanecer nesses caminhos por um tempo longo, ou às vezes até manter vários caminhos, né? Por exemplo, eu por muito tempo aí e ainda, né? Faço meu website, que é um trabalho de engenharia, e por outro lado faço o tarô, né? E terapia de vida passada, quer dizer, são vários caminhos, várias coisas aparentemente diferentes, estão ligadas num objetivo só, mas são várias atividades completamente diferentes e que eu estou levando aí por 40 anos. Então, você vê, a gente, eh, né, como a publicidade, o próprio negócio, então, muitas vezes a gente desenvolve atividades paralelas
E aí é um momento que essas atividades paralelas estão ali ou disputando um pouco o espaço entre uma e outra, ou é um momento que você está abrindo uma atividade paralela, que pode ser momentânea, trazendo um futuro melhor, ou alguma coisa que vai ficar ali, sempre com você. Às vezes também no lado afetivo, você pode dizer a pessoa está meio dividida numa relação que ela está acomodada e uma relação que vai ser para ela um desafio, né? Então, nesse sentido, às vezes pode falar de uma divisão, não de um casinho, mas de uma divisão mesmo, né? Da pessoa estar dividida entre um casamento sólido com uma pessoa nova que está entrando na vida. Mas não necessariamente essa carta vai falar só do lado afetivo. Ela muitas vezes já vai falar do lado profissional mesmo, do lado da própria vida, a pessoa encontrando caminhos aonde ela está crescendo, evoluindo, né? Enquanto ela mantém outros que, de uma forma ainda, garantem o conforto, vamos se dizer assim. Então, pode ser, como eu falei, a pessoa tendo um trabalho, mas também estudando, ou começando um estágio para um outro trabalho, ou estudando para um concurso. Então, né, desenvolvendo ali atividades paralelas. E às vezes até isso, simplesmente dizer assim, bom, agora eu já tenho uma estabilidade financeira, eu posso também começar a fazer outras coisas, né? Eu posso pensar num curso de ginástica, num curso de aperfeiçoamento, posso pensar num futuro. Então, a seis pode estar falando da abertura de caminhos para esse, vamos se dizer, para esse futuro. Aí, então, por fim, temos a carta 7, que vai falar, de um momento onde você tá conseguindo reunir todos os instrumentos que você tem, precisa, para realizar a sua tarefa, que vai começar no próximo naipe. Então, essa carta é uma carta de onde você está conquistando uma unificação. Em geral, ela vem depois de você descobrir certas capacidades que antes você não percebia, ou às vezes não valorizava. Ou às vezes também ela pode aparecer você conquistando um objetivo que era muito importante para você como prova e que então te liberta, como te traz instrumentos para agora continuar sua vida de uma forma diferente, sentindo mais inteiro, com uma comunidade maior, com uma, vamos se dizer, ah, integrando melhor as capacidades. E a imagem dessa carta é meio assim, é como se você fez um monte de coisa diferente, muitas coisas diferentes na sua vida. Você entrou por vários caminhos, várias escolas, e você achava que essas coisas não tinham relação uma com a outra. E a sensação, às vezes, era meio de fogo de palha, de começar uma coisa com muito interesse, mas ao longo do tempo ir perdendo esse interesse, e aí depois perder total interesse e não querer mais. E aí passar por outra coisa, mas a carta 7 é o momento onde você descobre que tudo isso que você aprendeu não foi inútil, né? Ao contrário, que tudo isso era aquilo que você precisava para agora poder representar o papel, poder ser aquilo que você veio para ser. Então, que todas aquelas informações foram e são importantes para você. Então, é um momento de unificação, de muita força, de muitas conquistas, de libertação. Eu chamo uma das cartas de libertação kármica, aonde você está vendo, olha, eu provei o que eu tinha que provar, paguei, realizei a minha tarefa, então me libertei dos preconceitos. Então, é uma carta de, assim, vamos se dizer, de muito poder.